Eu quero trazer um texto hoje no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 9, já bem conhecido, né? Nosso, certamente, de todo cristão, todo crente em Jesus, esse versículo. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, hoje eu quero falar sobre coragem. Então, eu quero, nessa noite, falar sobre coragem usando uma pessoa de coragem na Bíblia, que foi Josué. Josué ele foi um dos maiores generais de todos os tempos. As suas habilidades de liderança e estratégia militar são estudadas até o dia de hoje. E interessante que Josué, a Bíblia diz que quando Moisés tira o povo ali do Egito, ali tinham 600 mil homens, só homens eram 600 mil. E Josué, ele faz parte desses homens que ali estavam no Egito. Então, ele nasceu um escravo, mas ele não morreu como escravo. Josué, ele nasceu escravo e ele não morre nessa mesma situação. Então, a gente já tira aqui uma lição que o teu passado não define o teu futuro. O teu passado não define aquilo que você pode ser na vida. Onde você nasceu, como você nasceu, as tuas circunstâncias, como você hoje talvez está vivendo, nada disso define o teu futuro, porque Josué nasce escravo, mas ele se torna um comandante do exército de Israel, e mais ainda, ele se torna um líder do povo de Deus, o líder do povo de Deus, quer dizer, um escravo que chegou a uma posição inimaginável, né? Então, o nosso passado, ele não define aquilo que nós podemos ser, aquilo que Deus ele pode construir na nossa vida, no nome de Cristo Jesus. Então, ele se torna comandante do exército, ele se torna também o líder quando Moisés ele morreu. Mas é importante a gente dizer que Josué, ele não era aquele líder que ele não vivia de braços cruzados. Ele não fugia das suas responsabilidades. Ele não fugia das suas obrigações, né? Dos serviços. Sempre que tinha ali um serviço a ser feito, sempre que tinha uma batalha para ser lutada, ele estava presente. Ali em Êxodo, no capítulo de número 17, a gente vê que quando Moisés estava tirando o povo do Egito, ali houve uma das lutas mais difíceis que Moisés enfrentou contra os amalequitas, que eles atacaram o povo por trás, porque eles iam em fileira, iam caminhando na direção da terra prometida, na terra de Canaã, e geralmente os mais cansados, os mais velhos, os mais idosos, eles estavam justamente atrás. E numa batalha sempre o povo vinha de frente, mas os amalequitas, eles vieram por trás, foi uma batalha muito difícil. Só que a Bíblia vai nos dizer que quem estava lá naquela batalha era Josué. Naquele momento difícil, era Josué que estava ali, com coragem, enfrentando os amalequitas, que foi um ataque tão covarde contra o povo de Deus, que Deus fez uma promessa de aniquilar, de exterminar todos os amalequitas da terra, o que Deus cumpriu ali nos dias do rei Saul,
onde Saul não fez aquilo que Deus ordenou, mas Samuel foi lá e matou o rei Agag, que Saul havia poupado. Então, naquele momento que Moisés estava com as mãos estendidas, orando, e cansou as mãos, e veio ali Ur e Arão, e sustentou de um lado, sustentou do outro, mas quem estava lá na linha de batalha, quem estava na peleja, quem estava na guerra, era Josué. Então a gente vê um homem que ele nasceu escravo, se torna comandante, e depois ele se torna o líder daquele povo, o líder daquela nação. Mas é importante a gente dizer que ele não ficava não era um líder, o tema da mensagem é coragem para liderar, ele não era um líder que ficava de braços cruzados, que fugia do serviço, que fugia das obrigações, que fugia das responsabilidades. E quantos não são hoje aqueles que fazem isso, que fazem o contrário de Josué? Às vezes dentro de casa, junto dos seus pais, já os pais passam ali uma tarefa, deixam uma responsabilidade dentro de casa, mas quantos não são aqueles que estão hoje fugindo das suas responsabilidades, né? Das suas obrigações, dos serviços, ali em casa, no lar, ali na faculdade, ali no seu próprio trabalho, e ali dentro da casa do Senhor, quando são chamados, quando são convocados para o evangelismo, quando são chamados para uma limpeza do templo, para algum serviço da obra de Deus, muitos terminam fugindo dos serviços, mas querem que Deus os promova, querem que Deus lhe dê um futuro glorioso, querem que Deus faça algo grande. Mas veja que Josué, ele constrói, ele tem um histórico de serviço, de dedicação. É interessante que muitas pessoas até dizem que servem a Deus, e você procura algum serviço que elas estão desempenhando, você não vê, não há um histórico de serviço. Então, nós servimos a Deus servindo alguém, servindo aqui nessa terra, servindo em casa, servindo na escola, servindo na faculdade, servindo no trabalho e servindo na casa do Senhor, servindo na obra de Deus, servindo na obra missionária, servindo ali na igreja, servindo junto ao pastor, servindo no departamento. E esse serviço que a gente vai fazendo no dia a dia, ele vai nos conduzindo a um lugar glorioso, a uma posição gloriosa. Então, a gente vê aqui, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 24, no versículo de número 13, dizendo assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Então, Josué estava sempre ali servindo o seu líder, servindo a Moisés. Quando Moisés subiu ao monte, Josué estava lá, junto no monte. Ele estava lá com ele. Ele estava lá servindo a Moisés. Ali, certamente, Moisés ele tinha muitas tarefas, muitos serviços a serem feitos. E quem era a primeira pessoa que Moisés enxergava? Josué. A gente vê que, às vezes, um pastor, um líder, ele procura uma pessoa, ele não encontra. Ele marca um dia para um serviço na igreja, ele não encontra alguém voluntário, não encontra alguém que se apresente. Quando se fala em fazer algo na casa de Deus, alguns já fogem, se marca uma reunião, alguns não vão na reunião, porque sabem que é para fazer algum serviço, para trabalhar na obra. Mas essa mesma pessoa que faz isso, que tem essa atitude de fugir das suas obrigações, do serviço a Deus, ela está pedindo a Deus que Deus faça algo glorioso, que Deus prepare o seu futuro, que Deus lhe coloque lá em cima como cabeça, que Deus lhe coloque numa posição privilegiada. Mas nós precisamos aqui aprender com Josué que o que fez ele agir dessa forma foi a coragem. Foi a coragem. E o oposto da coragem é o medo. E o medo paralisa as pessoas.
O medo, ele rouba o futuro das pessoas. E a Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem. Um espírito de coragem. E nós precisamos, nesses dias, mostrar coragem. No nome de Jesus, talvez nós estamos vivendo dias onde o medo tem crescido. O medo tem crescido de maneira assustadora. E a gente, olhando um pouquinho aí para trás, na pandemia, foi uma grande oportunidade que nós tivemos de mostrar a nossa coragem. Porque o mundo tentou nos acuar de todas as formas, o diabo, o mundo, para a gente não cultuar a Deus, para a gente não adorar a Deus, para a gente não glorificar a Deus. E nós continuamos vendo isso. Há um espírito de medo que tem tentado paralisar a fé de alguns cristãos, de alguns líderes. E nós somos chamados para viver corajosamente, no nome de Jesus. Josué, ele era um líder piedoso dentro da sua casa, mas ele era destemido nas batalhas. Ele era destemido. As pessoas percebiam que ele era uma pessoa de coragem, que ele tinha coragem para enfrentar as lutas, para enfrentar as batalhas. Nós não podemos negar o chamado de Deus para sermos corajosos. Já está no nosso DNA. Quando Deus nos fez, Ele já colocou no nosso DNA a coragem, o espírito de coragem, no nome de Cristo Jesus. Então, nós não podemos negar esse chamado para sermos corajosos. Quando nós deixamos de sermos corajosos, de agir com coragem, nós estamos negando, porque Deus já nos chamou para isso. Deus já nos chamou para agirmos com coragem. No nome de Cristo Jesus. Nós precisamos, nesses dias, precisamos de homens fortes que irão atender às exigências dos tempos. Esse tempo que nós estamos vivendo agora são tempos difíceis. E precisa-se, nesse exato momento, de homens, de pessoas, de mulheres, de coragem. O tempo agora exige pessoas de coragem em todos os lugares. No nome de Cristo Jesus, há uma tentativa de nos paralisar. Há um espírito de medo que tem tentado avançar para tentar paralisar a igreja, para tentar paralisar o povo. Há essa tentativa, a gente vê isso de maneira claramente, isso é global. Isso agora é global, a gente vê isso. Então, nós não podemos negar esse chamado de Deus para sermos pessoas corajosas. E quem são as pessoas que não negam o chamado? São as pessoas que têm convicção que foram chamadas por Deus. As pessoas que têm convicção que foram chamadas por Deus, elas agem com bravura, elas agem de maneira destemida, elas agem com coragem. Olha a vida dos apóstolos, olha a vida dos discípulos de Jesus, eles agiram corajosamente, eles enfrentaram situações difíceis, prisões, açoites, vergonhas públicas, mas eles até oravam dizendo: Senhor, nos dá um espírito intrépido, nos dá um espírito de coragem, nós não vamos retroceder. Por isso que todos eles morreram pela fé, porque estava neles o DNA da coragem. Por isso que Jesus esperou um momento para subir ao céu, momento que Jesus sabia que eles estariam prontos a morrer pelo Evangelho. Será que nós estamos prontos para passar por alguma situação, algum perrengue, até perdas? Porque parece que hoje a igreja está em busca de ganhos. A igreja quer ganhar, a igreja quer receber. Eu pregava agora, nesse último culto, aqui na nossa igreja, ontem, falando sobre aquela passagem de Paulo, em Atos 20, 35, onde ele diz que nós devemos recordar as palavras do Senhor, que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Nós precisamos estar prontos para dar o nosso tempo, o nosso serviço, as nossas habilidades. As pessoas estão fugindo, têm talentos, têm habilidades, elas podem servir a Deus, mas elas estão recuando, estão retrocedendo na fé. Mas a Bíblia diz que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. No nome de Cristo Jesus.
Então, Josué, ele era um líder ali respeitado. Josué, ele era um soldado respeitado. Ele confiou em Deus para que... ele confiou em Deus sabendo que ele ia herdar aquela terra. Ele sabia que ia herdar aquela terra. A terra da promessa, que Deus confiou a eles. Josué, ele foi um dos 12 espias que Moisés enviou para espiar a terra. Um dos 12. E ele foi um dos dois daquele grupo de 12, um dos 2 que disse, não, nós vamos conquistar essa terra aí. Porque os 10 dos 12 disseram, não, nós não vamos conseguir. A terra é até boa, emana leite e mel, realmente tem bons frutos, mas nós somos tão pequeninos, lá tem gigantes, eles vão nos esmagar, vão nos destruir, nós não vamos conseguir, é melhor a gente ficar por aqui mesmo. Mas Josué disse, juntamente com Caleb ali, não, vamos subir, ei, Deus é conosco. Ei, Deus é conosco, vamos prosseguir. Deus já nos deu a sua palavra. Nós precisamos caminhar nesse dia com a voz interior, com a voz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser surdos para as vozes negativas, para as vozes que dizem que não vai dar certo, que não é possível. Deus já nos deu a sua palavra. Deus já te deu a palavra dele. Você já tem a palavra do Senhor a teu favor. Deus não é contra você, ele é por você. A sua própria palavra mesmo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quantas vezes não são? Às vezes que nós podemos pensar que Deus está contra. Não, ele é ao nosso favor. Ele era a favor ali daquele povo naqueles dias para entrar e tomar posse da terra. Mas o povo achou que Deus era contra, porque Deus havia colocado eles no lugar para eles lutarem contra gigantes, que eles iam perecer, iam morrer, iam ser aniquilados. Não, Deus é conosco, Deus é contigo. No nome de Cristo Jesus, não sei aquilo que está diante de você, eu não sei aquilo que você tem hoje enfrentado com a tua luta, mas Deus te chamou, Ele já te chamou, sabendo que você vai agir de maneira corajosa, que você vai prosseguir, que você não vai retroceder, que você não faz parte dos que retrocedem, que você faz parte daqueles que avançam. Você faz parte do time de Josué, do time de Caleb, no nome de Jesus, daquele que disse, Neia, vamos subir, vamos possuir a terra, no nome de Cristo Jesus. O tempo de hoje, esses dias de hoje, está clamando por pessoas de coragem, por pessoas destemidas, por pessoas que continuam orando, por pessoas que continuam indo para a igreja, que continuam servindo ao Senhor, que continuam evangelizando, que continuam ofertando, que continuam dizimando, que continuam enfrentando as crises com coragem, no nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Eu pergunto, como é que você tem enfrentado as crises? Como você tem enfrentado as crises? Com um espírito de medo? Com um espírito de coragem? Como as pessoas elas têm te observado no momento difícil, no momento angustiante, no momento que Jesus disse que nós teríamos momentos de aflições. Jesus, vocês terão momentos de aflições, mas tende bom ânimo, tenham coragem para enfrentar, para permanecer firme, para continuar firme, para não desistir de Deus, para não desistir da fé, para não abandonar a fé, para não abandonar a igreja. É necessária a coragem, e Deus já te fez com coragem, no nome de Cristo Jesus, para permanecer firme depois que você é enganado, injustiçado, é traído, é abandonado. Tem que ter coragem, no nome de Jesus. Mas é justamente isso que Deus espera da tua vida, em nome de Cristo Jesus, para enfrentar as crises, os momentos críticos. Tem que ter coragem, mas ela já está em você. Deus já te fez uma pessoa corajosa, você é uma pessoa corajosa. Diga para a tua alma nesses dias, diga para a tua alma quando você for deitar, eu sou uma pessoa corajosa, Deus me fez uma pessoa corajosa. Quando você levantar, diga, está levantando aqui uma pessoa de coragem, uma pessoa que vai enfrentar o dia, vai enfrentar as lutas, eu vou enfrentar o dia difícil. Tinha um Jordão para Josué atravessar, e naqueles dias, diz os estudiosos, que o Jordão tinha transbordado a 13 metros de altura. Imagine aí um rio
Você, não sei se aí na tua cidade tem um rio. Imagine se o rio da tua cidade ele transbordasse 13 metros e fosse necessário você atravessar. O que você faria se isso fosse necessário? Então, Josué, ele marchou na direção daquele rio, marchou na direção do Jordão. Eles tinham que atravessar, eles tinham uma terra para conquistar. Eu quero dizer que ainda tem conquista de Deus para a tua vida, ainda tem conquistas grandes que você vai conquistar, ainda tem coisas grandes que você vai conquistar através da coragem. No nome de Cristo Jesus, quando você atravessar esse Jordão, você vai ter uma grande conquista. Na coragem, você vai atravessar esse Jordão. No nome de Jesus, é você seguir em frente, não pode você retroceder. No nome de Cristo Jesus, Deus irá adiante, Deus estará adiante. Na hora certa, Ele vai secar esse Jordão, na hora certa, Ele vai pôr as mãos, na hora certa, Ele vai dar uma ordem, na hora certa, a mão dele vai agir, no nome de Cristo Jesus, e você vai atravessar. E vai tomar posse lá na frente de uma conquista que o Senhor já preparou há muito tempo para você. No nome de Jesus, essa conquista que você vai alcançar, Deus, Ele já te disse lá atrás, como Ele já tinha dito para Josué, eles já haviam sabido, eles já sabiam que tinha uma terra para eles conquistarem, mas muitos ali retrocederam, muitos ali recuaram. Mas Josué, juntamente com Caleb, eles decidiram confiar no Senhor. No nome de Jesus, eles disseram, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o que nos cabe, e aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer por nós. E assim Deus fez, no nome de Cristo Jesus. Então ali Josué estava diante de uma crise também, porque Moisés morreu. O grande Moisés, o líder Moisés, aquele que Deus chamou através da sarça ardente, aquele que Deus mandou as 10 pragas ali no Egito, aquele que colocou um pedaço de madeira nas águas do Mar Vermelho e o mar se abriu, aquele que falou a rocha, tocou na rocha e saiu água, aquele que orava e Deus mandou alimento, provisão durante 40 anos para aquele povo, aquele que transformou a água amarga ali através do arbusto. Então, nós sabemos a história de Moisés, que Moisés fez, aquele que subiu ao monte, passou 40 dias de oração e jejum e recebeu os 10 mandamentos, mas na morte de Moisés. Alguns poderiam ter dito, agora acabou, não há mais esperança para nós, está tudo perdido. Mas Deus disse para Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. É isso que temos que fazer no momento difícil, no momento da crise, no momento da dor, da perda, da morte. Nós temos que ser forte e corajoso e prosseguir. No nome de Jesus, Deus disse para Josué, é você agora, Josué. É você que vai liderar esse povo. Deus está dizendo para você que está aí, é você agora. É você que está na fé. É você que Deus chamou e você atendeu. É contigo, no nome de Cristo Jesus. É com você que Deus vai contar. Lá na tua casa é com você que tem a aliança com o Senhor, que Deus chamou e você abraçou a fé. Não é você para olhar para a direita, nem olhar para a esquerda. É você olhar para o Senhor. Olhai para o Senhor, diz a palavra. Olhai para o Senhor e sede salvos. No nome de Cristo Jesus. Olhai para Ele, olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olhai para Cristo. Em nome de Jesus. Então Deus disse para ele, esforça-te. Esforça-te, tem de bom ânimo. No nome de Jesus, Deus deu a promessa para Josué. No nome de Jesus, eu serei contigo. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Eu pergunto, onde estão os líderes fortes? Nós precisamos de líderes fortes nesses dias. Não é tempo para pessoas fracas, não é tempo para pessoas covardes. Você vê que quando Deus vai chamar Gideão, tinha 32 mil homens, mas a Bíblia diz que 22 mil voltaram por causa da fraqueza deles, por causa da covardia, e Deus não pode colocar na frente alguém fraco, alguém covarde, porque senão ele abandona os outros, senão ele deixa os outros na mão. Por isso Deus mandou que os covardes, os medrosos voltassem, só ali de uma tacada só,
22 mil voltaram. Depois, se você sabe, como diz lá o texto de Juízes, dos 10 mil, ainda Deus mandou voltar 9.700, então ficou 300. Esses são dias para pessoas fortes, pessoas de coragem, não para pessoas fracas, no nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Não são dias para pessoas que retrocedem. Nós estamos vendo aí as pessoas retrocedendo na fé. Nós estamos vendo pessoas indo para o culto e depois do culto indo tomar cerveja. Nós estamos vendo pessoas indo para o culto, depois do culto, tendo vida sexual antes do casamento. São as pessoas que estão fraquejando, são as pessoas que estão retrocedendo. Não, no nome de Cristo Jesus, esses são tempos para os fortes, no nome de Jesus, para os corajosos. É o corajoso que diz, vou me manter santo. É o corajoso que diz, vou guardar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. É o corajoso que diz, eu vou para a igreja assim mesmo, sozinho eu vou. É o corajoso que diz, não precisa alguém passar aqui na minha casa, eu vou para o culto. É o corajoso que diz, só tem um membro na igreja, mas eu vou pregar para esse membro. No nome de Cristo Jesus, ele é fiel no pouco, porque Jesus disse que quem for fiel no pouco será fiel, ser colocado sobre o muito. No nome de Jesus, o corajoso, ele prega para 10, prega para 100, prega para 1000, prega para 500, prega para 200, prega para 50, mas se tiver uma pessoa no culto, ele vai lá. Se tiver uma pessoa na escola bíblica, o corajoso vai lá e ele dá a escola bíblica, ele estuda, prepara e ele ministra a escola bíblica, porque ele não está fazendo nada para homens, ele está fazendo é para o Senhor. É para Deus. Esses são dias que nós precisamos mostrar coragem, porque as pessoas, elas não estão indo, muitos não estão indo no culto, estão ficando em casas, muitos estão abraçando o pecado, muitos estão vivendo na duplicidade. A Bíblia diz que Deus odeia a duplicidade. No nome de Cristo Jesus, nossa força está no Senhor. Deus é a nossa força, Deus é a minha força, a minha fortaleza. Davi repete isso nos Salmos. Deus é a minha força, a minha fortaleza, a quem temerei? A quem nós vamos temer? Jesus disse, não temo aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar e lançar a alma no inferno. O corajoso é aquele que teme mais a Deus do que aos homens. No nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o nosso Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos de coragem para escolher o bom, o melhor e o melhor de todos. Olha só, quando você for fazer uma escolha, pergunte, diga, esse aqui é o bom, é o melhor ou é o melhor de todos? A Bíblia diz, se quiserdes me ouvir, comereis o melhor. Então pergunte para Deus, Isaías 1,19. Às vezes você está esperando algo, aí você tem que ter coragem para você esperar um pouquinho mais. Às vezes você vai ter que tomar uma decisão na vida, e aí aparece algo, ou alguém, alguma coisa relacionada a isso. Aí você tem que perguntar, é o bom, é o melhor ou o melhor de todos? O corajoso, ele vai esperar o melhor de todos. No nome de Jesus, é o que Deus tem para você. No nome de Cristo Jesus, o melhor Deus tinha para Josué era depois do Jordão. É depois que ele atravessasse o Jordão que tinha o melhor. Era a terra da promessa. Quero dizer que Deus, ele tem o melhor para você, sim, tem sim. Deus, ele se preocupa, sim. Deus, sim, ele diz para Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para vos dar aquilo que você deseja. Deus se interessa em nos dar o melhor. Estamos preparados para o melhor? Estamos preparados como Josué, que teve o melhor, como Caleb, que teve o melhor? No nome de Cristo Jesus, que esperaram no Senhor, que confiaram no Senhor, que não retrocederam. Em nome de Jesus, você já sabe o que é que você quer para o seu futuro? Você já sabe mesmo o que você quer para o seu futuro? No nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos de coragem para ir de encontro ao status quo. Eu fui pesquisar agora, né? Eu já tinha um pouquinho de conhecimento sobre status quo, mas eu fui procurar um pouquinho de mais informações, de conhecimento sobre essa palavra status quo. É estado das coisas, é manter a mesma situação, é não fazer mais nada, é acomodar-se. Status quo é uma redução de uma frase que
é o seguinte: no estado em que as coisas se encontravam antes da guerra. Então, essa frase, ela veio depois que aconteceu a guerra. Então, antes da guerra, era aquela mesma situação, tá bom desse jeito, tá bom dessa forma, não precisa a gente avançar, não precisa a gente fazer mais nada, Jesus já está voltando, vamos ficar assim mesmo, tá bom assim, ninguém mexe com a gente desse jeito, não vamos nos expor, vamos ficar desse jeito. Então, há muita gente, por causa do medo, preferindo o status quo, manter-se nessa mesma condição, manter-se nesse mesmo estado. Não, Josué disse: vamos avançar, nós não vamos ficar aqui, não é aqui que Deus quer que a gente fique. Há uma terra para nós conquistarmos, há algo para nós conquistarmos. No nome de Jesus, nós precisamos ser pessoas sonhadoras, nós precisamos ser pessoas visionárias, no nome de Jesus, e dizer: ainda tem algo para conquistar, ainda tem algo de melhor, se eu cheguei no melhor, ainda tem algo de melhor ainda, no nome de Jesus, eu estou vivo, estou forte, ainda tenho saúde, ainda posso trabalhar, ainda posso lutar, ainda posso pelejar, ainda posso entrar numa guerra, ainda posso conquistar despojos. São pessoas de coragem que fazem isso. No nome de Cristo Jesus, quantas pessoas, líderes, estão acomodados aí nas suas igrejas, 10 anos, 20 anos, mesmo número de membros, diz: não, mas está bom desse jeito. Falta de coragem, meus irmãos, falta de coragem, no nome de Cristo Jesus. Acomodado. Eu lembro da história de um pastor que ele estava num povoado, e tinha um povoado de aproximadamente 1.500 pessoas, e esse pastor recebia um salário, é fato, é verídico isso aqui, e ele recebia o salário dele, o salário mínimo, ele recebia todo mês. Ele acordava 10 horas da manhã, e ali tinha umas 20 pessoas naquela igreja. Quando foi um dia, o supervisor desse pastor, o superintendente dele, transferiu a contragosto da membresia. Foi uma guerra, uma luta. A membresia ficou ainda do lado do pastor: não transfere, não aceito. E o superintendente disse: está transferido. E aí, convenceu ele, o pastor foi transferido, mandou um novo pastor para ali. Em 30 dias que o novo pastor chegou, já tinha culto com 70 pessoas. Mas aquele pastor anterior, ele já estava ali no status quo, já estava ali acomodado, sem coragem, para uma luta, para ir à frente, para evangelizar, acordando 10 horas da manhã, sem mais um sonho, sem mais uma aspiração, sem mais um projeto. E as pessoas perecendo ali naquele lugar, pessoas precisando ser alcançadas, pessoas precisando serem salvas, porque nós só estamos vivos aqui por causa das pessoas que estão perecendo, por causa das pessoas que estão perdidas, no nome de Cristo Jesus. E nós estamos aqui por causa dessa missão, que é maior do que a nossa própria vida. A missão de evangelizar é maior do que a própria vida do cristão, é maior do que a sua própria vida. Jesus disse que é maior do que pai, mãe, filho, irmãos, maior do que tudo. Jesus diz: aquele que me amar mais a mim do que pai, amar mais o pai, mãe, filho, irmã, mulher, mais do que a mim, não é digno. Então, a nossa missão é maior do que a nossa família, do que os nossos filhos, do que tudo, do que a nossa própria vida. No nome de Jesus Cristo, nós precisamos levar o Evangelho, precisamos cumprir o ID, em nome de Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Onde estão os homens que dão exemplos hoje? E eu aqui fiquei conversando aqui com o Espírito Santo, e eu fiquei me perguntando se as igrejas não deveriam estar mais ocupadas com os homens do que com as mulheres. Por que as igrejas estão mais ocupadas com as mulheres do que os homens? Porque as mulheres estão lutando as batalhas que os homens deveriam lutar. As mulheres estão indo para a linha de fronte para defender sua casa, defender sua família, defender seus filhos, defender o cônjuge, defender a família, defender o casamento, quando isso deveria ser papel do homem. Quando o homem que deveria ir puxar a sua família e levar para a igreja. Quando o homem deveria levantar com a Bíblia na mão, levantar de manhã, não com o celular na mão, mas com a Bíblia na mão.
Quando o homem devia reunir a sua família na sua casa, na hora da refeição, para orar, para ler a palavra. Porque para fazer isso tem que ter coragem. Para fazer isso tem que ter coragem. No nome de Jesus, precisamos romper com esse medo. No nome de Jesus, com esse acanhamento. É isso que o céu aguarda. É isso que o céu espera. Josué ele disse lá no finalzinho: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei vocês, mas eu vou servir ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Por isso daqui muitas mulheres precisam ser levantadas. Não deu para entender bem. No nome de Jesus. Tem que ter homens nesses dias, que tenham paixão pela fé e paixão pelas famílias. Homens que correm um risco. Homens que paguem o preço, que dobrem os joelhos, que façam jejuns. No nome de Jesus. Homens que se levantem e que caminhem para a casa de Deus. Sozinho, vão para a casa de Deus. Todo mundo não vai indo, mas eu estou indo. Deus me chamou, eu sou sacerdote. Eu vou, no nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Jesus disse que se nos silenciarmos, as pedras vão clamar. Em nome de Jesus. Hoje são dias, meus irmãos, esse tempo de frieza espiritual. Hoje há uma necessidade de homens que se levantem com coragem para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Deus mesmo disse para Josué fazer isso. Eu vou ler aqui, Josué capítulo 1. Olha aqui, não tinha nem escrito esse texto, mas o Espírito Santo está me trazendo aqui. No nome de Jesus, Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus disse para Josué, sendo líder, sendo o comandante, sendo quem ele era. Tinha muitas obrigações, responsabilidade. Imagina você liderar uma nação de 600 mil homens, de 3 milhões de pessoas aproximadamente. Mas Deus disse para ele, Josué 1:8, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. As pessoas estão dando desculpa para não ler a Bíblia, que estão cheias de serviço, que tem um trabalho, mas Josué, que era o líder da nação, Deus não olhou para isso, não olhou, disse, você vai meditar na palavra dia e noite. Você vai fazer que as pessoas também leiam, você vai ensinar, você vai instruir, instigar as pessoas. Isso aí é uma atitude. Para fazer isso, tem que ter coragem. No nome de Jesus. Então, que Deus levante, nesses dias, homens amantes da fé, que amam a fé, têm paixão pela fé, tenham paixão pela palavra, tenham paixão pela família. No nome de Cristo Jesus. Homens que levante pela manhã, não com o celular na mão, mas com a Bíblia. Homens que andem com a Bíblia física, com a Bíblia física na mão, vai ir para o culto com a Bíblia física na mão, que vão para o culto e levem a Bíblia na mão. Hoje está na moda ter a Bíblia no celular. Tudo bem, um momento esporádico, ali você está usando o celular, de repente, em algum outro lugar. Mas eu ainda sou desse tempo ainda, eu ainda sou dos antigos. Eu tenho 23 anos caminhando na fé. Eu ainda gosto de ir para a igreja com minha Bíblia, riscar minha Bíblia, anotar minha Bíblia, andar com a minha Bíblia na rua, no nome de Jesus. Eu vou na rua, às vezes eu vou na loja, eu vou fazer uma compra, eu boto a minha Bíblia, eu pego a minha Bíblia, eu boto minha bolsa aqui, ando com minha Bíblia, vou visitar uma pessoa, levo a minha Bíblia. Tem pastor que vai visitar um irmão, não leva a Bíblia. Um advogado, ele vai defender um cliente, ele leva a pasta dele. Um médico vai consultar um paciente, ele leva o teste do estetoscópio, leva lá o aparelho de medir pressão, e o pastor vai fazer uma visita, não leva a Bíblia. Não leva a Bíblia, não dá para entender isso. No nome de Cristo Jesus. Se vai ter uma reunião administrativa, Bíblia na mão. Bíblia na mão é coragem. Fica lá aquela vozinha do diabo dizendo não precisa. Isso não precisa, é o diabo, é Satanás, porque Deus mandou Josué ler a Bíblia todo dia, meditar na Bíblia, não foi nem ler, foi meditar na Bíblia, no nome de Jesus. Quando eu faço uma reunião administrativa, eu já digo para os irmãos, a reunião administrativa leva a Bíblia, porque vou orar, vou ler uma palavra, a gente vai meditar na palavra antes da reunião. No nome de Jesus, na oração nem se fala, no jejum nem se fala. No nome de Cristo, então Deus
Deus está convocando o povo para ter coragem, para ser corajoso, no nome de Cristo Jesus, para você não ser barrado, travado aí pelo mundo e pelo diabo, que tenta o tempo todo nos intimidar. Aquela vozinha que vem para você não fazer algo por Deus, é o diabo. Não dizima, não oferta, vai passar dificuldade, esse dinheiro vai faltar, é a voz do diabo. No nome de Jesus, Deus nos chamou para nós respondermos a Ele com coragem, em nome de Cristo Jesus. Deus disse lá em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de poder, de amor e de moderação, em nome de Cristo Jesus. O medo, ele só predomina no lugar quando não há pessoas de coragem. E no dia de Josué tinha um líder de coragem. Por isso que aquele povo ali entrou naquela terra. Por isso Deus não foi frustrado ali nos seus planos, e que Deus também assim tenha essa mesma alegria na tua vida nesses dias, no nome de Cristo Jesus. Tá bom, queridos? Deus abençoe.